Oi, meu nome é Gisele Dalano, sou psicoterapeuta focada no atendimento de casos de depressão e ansiedade. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre realidade e os nossos pensamentos, as nossas lembranças. É importante entender a capacidade que a nossa mente tem de criar situações, criar histórias, distorcer acontecimentos, distorcer coisas que aconteceram, que a gente ouviu, que a gente viu, que foram faladas com uma intenção para nós e interpretamos de outra maneira. E por que você precisa entender isso? Para conseguir trabalhar essas questões de trauma, para conseguir trabalhar questões de situações que te incomodam, que ainda mexem com você, situações do seu passado, e conseguir seguir em frente, porque muitas pessoas acabam ficando presas ao passado, não conseguem caminhar, não são felizes, têm resquícios desse passado que fazem com que essa pessoa não consiga ter um comportamento mais adequado hoje, um comportamento que ela gostaria de ter, por causa de lembranças que ela tem de coisas que aconteceram. Então, o significado que ela deu para essas coisas que aconteceram, como ela enxerga, como ela ouve, como ela revive essas situações, faz com que ela mude seu comportamento durante toda a vida, e hoje, com esse comportamento mudado, ela não consegue fazer determinadas coisas, e na maioria das vezes não entende qual é a ligação que existe entre algo que aconteceu há tanto tempo e o comportamento que ela tem hoje. Mas a gente carrega esses significados que damos para as coisas, a gente carrega com a gente a vida toda. Então, isso acaba fazendo com que a gente mude o nosso comportamento a partir daquele acontecimento e se adeque ao que a gente acha necessário ser vivido, ao que a gente acha necessário como fazer no dia a dia, e hoje, numa vida adulta, acabe não conseguindo fazer determinadas coisas por causa dessa lembrança, desse acontecimento. Então, se você gosta do tema, se inscreve no canal, que sempre tem vídeos falando sobre saúde mental, falando sobre o poder que a nossa mente tem de modificar a nossa vida e de fazer com que a gente consiga conquistar coisas ou não conquistar coisas a partir das interpretações que fazemos das coisas que vivemos. Então, por que será que coisas realmente significativas, importantes para algumas pessoas, não são tão significativas nem tão importantes para outras pessoas? É a interpretação que a sua mente faz daquela situação. Duas pessoas que vivem a mesma situação, que estão observando o mesmo acontecimento, podem interpretar esse acontecimento de maneiras diferentes. Então, uma pessoa pode ficar completamente sensibilizada com a situação e a outra pessoa pode achar que não tem importância nenhuma. Então, numa situação assim, a gente pode entender que existem dois pontos aí. Se a situação realmente for importante, realmente for relevante, uma das pessoas está certa com relação à interpretação da situação e a outra não está. Então, a nossa mente, ela tem a capacidade de diminuir a importância de coisas que são realmente grandes, que são realmente significativas. E da mesma forma, o contrário também acontece. Uma situação que não é relevante, não é significativa, uma pessoa pode interpretar como muito relevante e ficar muito sentida com aquilo, e a outra pode entender que aquela situação é do jeito que não é tão significativa, não é tão relevante. Então, essa pessoa que exagera na interpretação da situação, ela estaria tendo uma visão errada daquilo e criando pensamentos errados sobre aquilo. E a outra pessoa interpretaria aquela situação que é uma situação boba, que é uma situação sem importância, realmente sem importância, e uma situação que não precisa de tanta energia, de tanta emoção naquilo. O mesmo se dá com relação a pensamentos sobre o futuro. Então, você pode pensar num futuro catastrófico e outra pessoa pode pensar num futuro que, tudo bem, vai ser tudo tranquilo. Vamos supor,
vocês vão apresentar um trabalho, todo mundo sabe, uma dupla, os dois sabem as mesmas coisas, estudaram, estão preparados de forma didática para aquela apresentação. Mas uma pessoa acaba pensando que, eu vou errar tudo, vai dar branco, vai dar tudo errado, a gente vai falar tudo errado, tudo que a gente estudou vai estar errado, e a outra pessoa, não, tranquilo, a gente sabe, a gente vai conseguir. Então, essa pessoa que, apesar de saber, interpreta de uma maneira como se o futuro vai ser uma catástrofe, vai acontecer algo horrível, vai dar tudo errado, essa pessoa está tendo pensamentos que não são realistas. E a outra pessoa está tendo pensamentos realistas, porque sabem o conteúdo e não tem como dar errado uma situação em que a pessoa sabe o que está fazendo. E, né, na mesma situação do futuro, o oposto também acontece. Então, vocês não estudaram nada e chega lá, você está preocupada, super preocupada, nossa, vai dar tudo errado, a gente vai falar besteira, o professor vai dar 0, porque a gente não sabe nada, e o outro, apesar de também não ter estudado, ter consciência de que não fizeram nada, vai dar tudo certo, a gente vai falar qualquer coisa lá, vai dar certo, o professor vai aceitar. Então, dessa outra pessoa é um pensamento não realista. Por quê? A partir do momento que você não sabe nada, que existe lá uma avaliação, uma determinada avaliação, é lógico que vai haver consequências ruins se você não se preparou para aquilo. Então, existem os dois pontos, tanto da pessoa que exagera nos acontecimentos ruins, quanto a pessoa que não enxerga a possibilidade de acontecimentos ruins, que ela não consegue identificar essa possibilidade. Então, como saber se seu pensamento é real ou não? Analisando. É analisando seu pensamento que você vai conseguir saber se ele é real ou não. Então, você vai pegar esse pensamento, vai colocar ele num papel. O que eu estou pensando? Escreva o que você está pensando. E daí você analisa. Bom, para isso acontecer, vamos voltar lá para o exemplo do trabalho. Eu vou apresentar o trabalho, eu não vou saber nada, eu vou falar tudo errado. Mas tá, eu estudei. Eu já apresentei esse trabalho na frente para o espelho, para mim, apresentei, gravei um vídeo apresentando o trabalho, apresentei, deu certo? Deu. Falei todos os tópicos que estavam lá no slide, ou todos os tópicos do trabalho, falei, soube explicar? Soube. Tem alguma coisa que eu não sei explicar? Não tem. Então, esse pensamento de que vai dar tudo errado, ele tem realidade? Então, é através da análise do seu pensamento, das possibilidades do seu pensamento serem reais ou não, que você vai conseguir entender se esse pensamento é real. Agora, existem pessoas que têm muita dificuldade de fazer isso sozinho. Então, o que você pode fazer? Você pode, vamos voltar para o nosso exemplo do trabalho. Você pode apresentar esse trabalho para alguém. Mãe, irmão, pai, vó, vem aqui, eu tenho que apresentar um trabalho na escola, na faculdade, e eu preciso saber se eu estou sabendo a matéria, se eu vou conseguir apresentar esse trabalho e falar tudo o que eu preciso falar. Então, está aqui um roteiro do trabalho, tudo que eu preciso falar, me assiste apresentando, vê se você entende o que eu falo e se eu falo todas as coisas que estão nesse roteiro. Então, você apresenta para essa pessoa, você vai ter uma opinião de alguém de fora para avaliar esse seu pensamento, para avaliar a real situação em que você se encontra. E daí você vai conseguir entender se esse pensamento seu de catástrofe ou minimizando as coisas é real ou não. E aí? Gostou do conteúdo? Você já passou por alguma situação assim, que seu pensamento parece que não tem muito a ver com a realidade? Você imaginou uma coisa e aconteceu outra coisa completamente diferente daquilo que você imaginou? Coloca aqui para mim nos comentários qual que foi essa sua experiência e te espero no próximo vídeo. Tchau!